Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Sérgio e hoje o nosso tico de conversa é sobre medo, estratégia, ação e o que isso tem a ver com empreendedorismo, com empreender, seja na vida pessoal ou seja nos negócios, como a gente está habituado a ouvir, né? Mas antes, eu quero oferecer aqui um abraço e um cafezinho para o meu amigo Robson Luiz Marques, aqui do YouTube, que deixou uma mensagem muito carinhosa para mim. E eu quero dizer para você, Robson, esse vídeo é em sua homenagem, tá bom? Fica com Deus, meu caro. Bom, vamos lá. Eu quero usar como pavimento desse nosso bate-papo aqui a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 26. Famosa passagem em que Jesus anda sobre as águas e Pedro, ao ver Jesus andando pelas águas, diz assim: Jesus, se és tu mesmo, eu quero andar sobre as águas também. E Jesus fala: tá bom, Pedro, caminha, sou eu, venha me encontrar. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 26. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: olha que ato de coragem, hein? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro sabia que Jesus podia todas as coisas, inclusive fazer com que Pedro andasse sobre as águas. Jesus disse de volta para Pedro: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, colocou o mais, o contudo, porém, começamos a perder, né? Mas, sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Muito bem. Aqui fica o nosso chassi, né? Vamos manter na nossa mente esse acontecimento maravilhoso que foi um homem comum. Pedro foi um homem comum, como eu e você, e ele teve, durante um tico de tempo, ele teve a fé suficiente, a coragem suficiente e a determinação suficiente de, baseado na sua fé, no poder de Jesus Cristo, andar sobre as águas. Ou seja, ele não teve medo do natural, que é qualquer um de nós, ao tentar andar sobre as águas, afundar. Vamos manter esse pavimento, esse chassi aqui nos nossos corações, nas nossas mentes por um tempo. Agora eu quero ir para o dicionário Aurélio e pegar a definição da palavra medo. Diz assim: o medo é o estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaças reais, hipotéticos ou imaginários. Medo daquilo que é uma ameaça real, como, por exemplo, se você resolver atravessar a avenida com o farol aberto, 4 horas da tarde, a avenida vai cheia de carro. Ali existe uma ameaça real de você ser atropelado. Mas também o dicionário trata sobre os medos dos acontecimentos hipotéticos ou imaginários, que é o medo daquilo que hipoteticamente pode acontecer, mas que não tem uma determinação clara e real. E a gente pode usar aqui diversos exemplos que eu vou tentar trabalhar isso aqui ao longo do vídeo com vocês. Medo. Agora vamos ver aqui o significado da palavra estratégia. São os meios desenvolvidos para conseguir alguma coisa. Olha, simples assim. O que é estratégia? Estratégia é o conjunto de ideias, é o conjunto de práticas, é o conjunto de ações que você utiliza para obter algum resultado qualquer. Então, seja na vida profissional ou seja na vida pessoal, a gente pratica estratégia o dia inteiro, todos os dias. A todo tempo, voluntária e involuntariamente. E por último, eu quero pegar aqui a definição e significado da palavra ação.
Ação é o resultado ou exercício da capacidade de agir, do ato. Então a gente tem o medo, a gente tem a estratégia e a gente tem a ação. E o que isso tudo aqui tem a ver com empreendedorismo? Olha só, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho aqui. O nosso Papai do Céu, quando construiu o mundo, ele construiu o mundo pra gente. Deus deu pra gente autoridade sobre todas as coisas sobre a Terra. Sobre os seres viventes, sobre tudo. E ao dar autoridade, ele nos deu a capacidade de sermos senhores das coisas deste mundo. Bom, e o que é o inimigo das nossas vidas, lá o bicho ruim, o que ele tenta fazer com todos nós? Ele tenta embutir na nossa mente, nos nossos corações, medo. Enquanto Deus nos deu autoridade para dominar as coisas deste mundo, o nosso inimigo, ele tenta embutir nas nossas mentes e nos nossos corações que nós não temos tal autoridade. E que nós estamos sob risco iminente a todo instante de um perigo hipotético ou irreal. Por causa disso, nós temos medo. E sempre que nós temos medo, nós não conseguimos pensar estrategicamente e nós não conseguimos agir. Se nós não conseguimos pensar estrategicamente e nós não conseguimos agir a partir da nossa estratégia, nós não vamos empreender. Se nós não vamos empreender, nós vamos alcançar o resultado que a gente sonha, deseja. Bom, qual a nossa primeira lição aqui? O que a gente pode empreender da história entre Pedro e Jesus? Eles estavam no mar. E Jesus caminha sobre as águas. E Pedro, ao ver Jesus, ele não teve medo de andar sobre as águas, de enfrentar a natureza, de enfrentar aquela barreira natural enorme, porque ele sabia que ele, em Cristo, poderia dominar aquela situação. Mas a verdade é que não foi Cristo, não foi Jesus que fez Pedro andar sobre as águas. Foi a capacidade de Pedro, ainda que involuntariamente, saber que, através da sua autoridade de dominar as coisas naturais do mundo, ele podia andar sobre as águas. E durante um tico de tempo ele fez isso, ele não teve medo. Ele enfrentou a natureza com autoridade. Então essa é a primeira ponderação que eu quero fazer com vocês aqui. Nós não podemos ter medo. O que o nosso inimigo quer, o que o nosso concorrente quer no trabalho, o que muitas vezes o nosso chefe quer ter, o que muitas vezes dentro de casa. As pessoas querem que nós tenhamos medo, porque o medo escraviza a mente. O medo não permite que você cresça, que você ande sobre as águas, que você enfrente a sua história de vida, a sua missão, aquilo que você tem para desenvolver, aquilo que você sonha, aquilo que você quer conquistar. O medo é a maior arma que esse mundo usa para nos escravizar hoje em dia. Eu vejo muita gente falar, você tem que sair da Matrix, você tem que pensar independentemente. Agora, como é que nós vamos fazer isso se a maioria das pessoas, elas têm medo de morrer? Elas têm medo de perder o emprego, elas têm medo de perder a casa, elas têm medo de perder o dinheiro, elas têm medo de não conseguir comprar o remédio. Nós vivemos com medo de tudo. E Cristo nos chamou para sermos libertos dos medos dessa vida. Até porque nós não temos controle do dia de amanhã. Mas como assim, Sérgio? É verdade, pensa comigo.
Você tem controle do que vai acontecer contigo daqui 5, 10, 15, 20 minutos? Não. Daqui 5, 10, 15 minutos a gente pode ser simplesmente chamado pelo Papai do Céu e encontrar com Ele. Então, nós não temos controle efetivo sobre nada. O medo vem daquilo que você não consegue controlar, daquilo que você anseia, que você teme que vá te acontecer, ainda que não exista um perigo real, imediato. Então, pondere sobre isso comigo. Abra mão dos seus medos. Tenha na sua mente que você não pode controlar tudo. Encare, faça como Pedro. Ande sobre as águas. Suba esse muro que parece tão alto na sua vida. Transponha. Encare. Abra o peito e diga, olha, eu posso. Porque Deus me deu autoridade sobre as coisas desse mundo. Então siga em frente, não tenha medo, combata um medo que está aí no teu coração. Não tenha medo de morrer, não tenha medo de mudar de emprego, não tenha medo de falar a verdade para as pessoas. Olha, eu costumo dizer que uma mentira menor não constrói uma verdade maior. Então não tenha medo de dizer para as pessoas aquilo que o seu coração grita, aquilo que o seu coração sente. Não tenha medo de ir ao médico. Não tenha medo dos medicamentos, não tenha medo das drogas. Não tenha medo de enfrentar os seus inimigos de frente. Não tenha medo. O medo escraviza o seu desenvolvimento. E eu estou insistindo muito nisso porque um homem ou uma mulher com medo é um homem ou uma mulher escrava. Escrava muitas vezes de si mesmo, das suas ansiedades. Muitas vezes nós somos paralisados por medos de situações que estão só no imaginário, que não são reais. E o medo impede que você tenha sucesso na sua vida. Na vida como empreendedor, na vida como pai de família, na vida como esposa, na vida como executiva. Você que é mulher, não tenha medo de encarar os homens do teu trabalho. Encare-os sem medo. Não tenha medo de sentar nas cadeiras mais importantes do banco, da financeira, da empresa, da fábrica. Não tenha medo, encare os homens. E diga, olha, eu tenho autoridade, porque Deus me deu essa autoridade, eu não tenho medo, eu encaro. Não tenha medo de mudar de país, não tenha medo de abrir a sua primeira empresa. Não tenha medo de abrir a sua segunda empresa, não tenha medo de pedir aumento para o chefe, não tenha medo de reclamar para as pessoas. Não tenha medo de nada. Tenha juízo, que é diferente. Ter juízo é diferente de ser destemido. Ou melhor, de não ser destemido. Bom, vencido o medo, você precisa pensar estrategicamente. Você precisa, olha, não tenho medo de nada. Tá bom, já sei que posso andar sobre as águas. Olha, já sei que eu posso atravessar a Avenida Paulista às 5h30 da tarde de uma sexta-feira. Com o farol verde para os carros, né? Já sei que eu posso atravessar entre os carros, mas qual é a estratégia? O que você vai fazer? Quais são os meios que você vai utilizar para atravessar a Avenida Paulista em horário de pico, cheio de carros, sem ser atropelado? Olha, o meu conselho é que você use estrategicamente a cabeça, que você se dirija até a faixa de pedestre, aperte o botão para avisar o sistema eletrônico de semáforo que você quer atravessar. Você vai apertar o botão e a hora ficar verde para você, você vai olhar, né, para a direita ou para a esquerda, dependendo do ponto que você estiver, para saber se os carros pararam, e aí você vai atravessar. Isso é estratégia. Então você não teve medo, você usou estrategicamente um plano, você colocou em prática, foi a ação. Porque você pensou estrategicamente, falou, bom, eu preciso atravessar a Avenida Paulista, então eu vou me dirigir até a faixa de pedestre. Vou apertar o botão e vou esperar.
Quando abrir o semáforo para mim, eu vou agir. Eu vou andar e atravessar a rua. Quando você chegou do outro lado, você teve sucesso no seu empreendimento. Então, eu vou ficar um pouquinho aqui mais na parte da estratégia. Ok, você não tem medo de abrir o teu negócio, você não tem medo de tocar para frente. Aliás, você já perdeu o medo, inclusive, de pedir demissão desse empregão que você tem para abrir o teu primeiro negócio. Ou você está postulando um cargo de direção aí na tua empresa, você já perdeu o medo, você vai para cima, você já venceu aquilo que você temia. Agora, você precisa pensar estrategicamente. Bom, aqui tem um segredo. Você precisa, dentro do seu conjunto de estratégias, se preparar para isso. Então, se você quer ser um empreendedor de sucesso, você tem que aprender a ser um empreendedor de sucesso. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que entender como é que a indústria que você quer entrar funciona, ou como que a relação com a sua família funciona. E ali você tem que buscar conhecimento suficiente para poder competir com quem está batendo de ombro com você, quem está postulando a mesma coisa que você. Então, se a gente for pensar dentro de uma empresa, eu trabalhei no mercado financeiro há muitos anos, e o que acontece no mercado financeiro? Só quem é bom de verdade, quem se preparou de verdade, é que consegue galgar os melhores cargos, senta nas melhores cadeiras. E quando você é empresário, se você não tiver um bom plano estratégico, se você não buscar conhecimento do mercado que você está inserido, dos produtos que você vai distribuir, se você não tiver um bom conhecimento da rotina tributária do mercado que você está inserido, se você não tiver uma boa capacidade administrativa financeira, se você não tiver bons vendedores, cara, se você não... Desculpa, você tem que ter um conhecimento daquilo que você está propondo realizar. Então você tem que buscar conhecimento para ser craque naquilo. Então se você trabalha numa instituição financeira, numa empresa, não importa, numa fábrica, você tem que ser o melhor engenheiro, você tem que ser o melhor administrador, você tem que ser o melhor financeiro, você tem que buscar conhecimento. Se você trabalha no RH, você tem que ser a pessoa que tem mais, que você busca conhecimento suficiente para entender a problemática que está do outro lado da mesa, que são as pessoas que trabalham na tua organização. Você tem que entender a psique, a cabeça humana, ou seja, vai buscar conhecimento. Conhecimento é parte da estratégia. Uma vez desenvolvido conhecimento, tem um bom plano estratégico. Tem um bom plano estratégico. Vamos pensar aqui como é que funciona as Forças Armadas. Um exército não vai para a guerra sem ter um bom plano estratégico, senão os soldados morrem. Eles não pegam os soldados, jogam no meio do campo de batalha de qualquer forma, não existe uma estratégia. Quem vai primeiro, se a Força Aérea vai primeiro, se vai primeiro o Exército, vai por último a Marinha, desculpa, eu não sou expert nisso, mas existe um plano estratégico. Conhecimento, desenvolve um plano estratégico e age. Põe em prática. Eu aprendi certa vez, muitos anos já, ainda trabalhava no setor financeiro sobre estratégia, e a gente discutia estratégia 2 vezes por ano, quais eram as estratégias que nós íamos adotar para crescer no próximo ano, para ganhar mais dinheiro, para ser feliz. E uma vez eu li, me perdoa, eu não sei quem escreveu, eu sou péssimo com isso, com referências, me perdoa, mas a pessoa diz o seguinte: estratégia não é aquilo que você pensa, desenvolve, põe no PowerPoint bonitinho, e depois coloca na gaveta e fecha a gaveta. A estratégia é aquilo que você faz todo dia. Então, tenha um bom plano estratégico, se prepare, tenha um bom plano estratégico e pratique, põe em prática o plano estratégico. Então, se você tem uma entrevista de trabalho, você, primeiro, vença o medo de encarar o seu entrevistador. Segundo, tenha um plano estratégico. Como é que você vai fazer? No dia da entrevista, se você for homem, tu vai cortar o cabelinho, vai fazer a barba, vai colocar uma camisa bacana, se for necessário uma gravata, vai colocar a sua melhor roupa, vai colocar um perfuminho legal. Se você for mulher, é a mesma coisa, você vai se preparar, vai arrumar o cabelo, vai passar um batonzinho, né? Vai colocar aquela roupa bacana, e aí você vai lá
falar com o seu entrevistador. Além disso, você vai se preparar para a entrevista, não é isso? Você vai estudar o seu currículo, você vai decorar algumas coisas para poder impressionar o teu entrevistador, vai rememorar o teu histórico, vai falar quais são os seus planos para o futuro. Isso tudo você prepara antes, você ensaia na frente do espelho. Isso é estratégia. Aí você vai botar em prática o seu plano estratégico. Quando você chega na frente do teu entrevistador, você vai conversar com ele da maneira como você se preparou. Se funcionar 80%, certamente você vai ter sucesso. E eu quero fechar o vídeo aqui, que já está alongando, tendo para 20 minutos. E isso tudo tem a ver com empreendedorismo. Mas seja o empreendedorismo do trabalho, seja o empreendedorismo do dia a dia, da tua relação dentro de casa, da tua relação com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, com as suas amigas. O nosso dia a dia. Então, para fechar aqui, meu querido amigo, minha querida amiga, esse tico de conversa virou um ticão. Olha só, não tenha medo. Deus te deu autoridade para você caminhar sobre as águas. Vá para cima, sem medo. Ponto final. Você não tem controle do que vai acontecer amanhã, por isso não tema. Não tema, vá para cima. Uma vez vencido os seus medos, dominado os seus medos, pense estrategicamente, tenha um plano e se prepare. Seja o melhor naquilo que você está se propondo a fazer. Seja o melhor. Ainda que o seu melhor não seja o melhor do mundo, não importa, faça o seu melhor. Se prepare, estude, conheça daquilo que você está se propondo a desenvolver, a fazer. Por último, pratique, coloque em prática. Tá cheio de gente por aí com ideias maravilhosas, sonhos maravilhosos, mas que estão completamente ou escravizados pelo medo, ou que simplesmente não conseguem colocar em prática. Os planos estão nas gavetas desse mundo. E eu fico imaginando aqui quantas milhares de boas ideias, de bons planos, de bons produtos, de bons discursos, de boas palavras, de boas intenções, o quanto não deve estar guardado em gavetas por aí afora. Então isso tudo tem a ver com empreendedorismo. É impossível ter sucesso como empreendedor se você tiver medo, se você não tiver um bom plano estratégico, se você não tiver conhecimento e, por fim, se você não colocar em prática. Tá bom? Então pensa nisso, não tenha medo, busque conhecimento, planeje, implemente o seu plano e alcance seus resultados, avalie-os, reavalie-os e corrija o plano novamente, comece tudo de novo se for necessário. Grande beijo para vocês, um abraço.